é importante que se diga que a gente vive num patriarcado onde, falando assim em um breve relato, né? O que é o gênero? O gênero não tem nada a ver com questão ideológica, é um lugar que coloca uma mulher ali. A gente só conseguiu votar na década de 30. Em 1962 saiu o Estatuto da Mulher Casada, em que o cônjuge autorizava ou não a mulher a trabalhar fora. É uma coisa estrutural, né? Essa questão de colocar a mulher naquele lugar. No Código Civil anterior, a gente tinha o homem na condição de cabeça de casal, é o provedor, é aquela coisa, o homem é o provedor, a mulher tem que ficar naquele lugar de cuidar dos filhos. E isso, no Código Penal, tinha o tipo mulher honesta. Então ficava a pergunta, se fosse desonesta, ela ficaria sem tutela jurisdicional? Ficaria. Então isso tudo é uma luta hercúlea que ainda demanda muito trabalho aí pela frente. Mas as DEANs, foi importante você falar dessa sua passagem em Itaboraí, porque nem todos os municípios têm delegacia especializada no atendimento à mulher. A gente atualmente tem 14 delegacias espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro. Temos um Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher, coordenado por uma diretora, a doutora Gabriela Bover, que coordena essas 14 delegacias, cada qual titular com a sua autonomia. Apenas é a coordenação de operações ou de alinhamento, frequentemente a gente faz reuniões. A primeira coisa que a pessoa tem em mente é que falam assim, mas para que uma delegacia de atendimento à mulher? Porque a mulher vai falar da sua intimidade. Você imagina você chegar num balcão, tem um cara lá fazendo um registro de furto de celular, não tem violência. Claro que nós temos, o que eu estou falando aqui, qualquer tipo de violência é absolutamente relevante. Um roubo, por exemplo, um latrocínio é de extrema importância. Só que, com relação à violência contra a mulher, ela está falando da intimidade dela. Ela está falando da família dela. Ela está falando do sofrimento dela. Como é que você vai colocar essa pessoa num balcão onde ali a gente faz clínica geral? Porque eu já passei por delegacias distritais, que ali são todos os tipos de crime que acontecem ali. E é interessante você falar dessa questão do núcleo, que antes eram os NUANs, hoje são os NIANs. As delegacias em que não é possível se instalar uma delegacia especializada de atendimento à mulher naquele município, é criada uma estrutura onde uma policial preferencialmente feminina, a gente está com uma deficiência de pessoal muito grande, mas preferencialmente uma policial feminina, vai encaminhar essa mulher, quando identificar no balcão que se trata de violência doméstica, por um espaço reservado para que ela possa contar a sua história e o que está acontecendo com ela. E a palavra de ordem que eu dou para todos os policiais que trabalham comigo, especialmente a minha equipe, a primeira coisa que tem que fazer com essa mulher é acolher. É o acolhimento, e é um atendimento demorado, porque a mulher para, ela chora, ela sofre, aí ela retorna. Então, acolheu, aí a gente vai explicar para ela o que está acontecendo, quais são as medidas que vão ser tomadas, como é que funcionam as medidas protetivas de urgência, o encaminhamento, que é de extrema importância, Antônio Ricardo, a rede de enfrentamento. A gente só funciona no combate à violência contra a mulher por conta da rede de enfrentamento, que é toda aquela estrutura que existe no município para acolher aquela mulher. Então, a Defensoria Pública, por exemplo, às vezes aquela violência de natureza que a gente vai apurar do ponto de vista criminal, ela gera um desdobramento. Tem bens a partilhar, tem regulamentação de visita dos filhos, encaminhamento da mulher para os centros de atendimento à mulher municipais e estaduais, que vão ali dar um apoio psicológico, um apoio assistencial, às vezes encaminhar para ONGs que procuram reinserir aquela mulher no mercado de trabalho. Às vezes a mulher fica naquele relacionamento durante um tempo, nunca aprendeu nada a não ser cuidar dos filhos, cuidar da casa. Quando de repente ela se vê diante de uma violência e decide romper com aquele relacionamento, você tem que reinseri-la no mercado de trabalho. Recentemente foi aprovada uma lei que as mulheres vitimadas em violência doméstica, em alguns casos especiais, vão ter direito a um auxílio, né, para o custo da sua moradia. A gente tem que fazer os encaminhamentos também em casos de abrigamento, que são aqueles casos de iminente risco. Todos são graves, mas tem uns que a gente vê o prenúncio de uma tragédia. De uma tragédia anunciada. Então, a gente procura acolher. Normalmente, são os CEANs que fazem isso em horário de expediente. Quando acaba o expediente, período noturno, por exemplo, aí é o Sejuvida, que é um órgão do Poder Judiciário. Então, você está dizendo que o enfrentamento
a violência doméstica não passa só pela polícia, né? Não só pelas DEANs, a Polícia Militar também agora tem a Patrulha Maria da Penha, mas por uma série de órgãos que estão ali no sentido de acolher aquela mulher que é vítima da violência e até dar uma perspectiva de um futuro melhor para aquela pessoa que está ali necessitando da justiça, acho que no sentido amplo. Exatamente. Né? Da justiça como um todo, né? Dela poder sair de casa, ela poder constituir uma nova vida e seguir em frente e se libertar daquela agressão que ela vem sofrendo, né? Fala um pouquinho para a gente, doutora Auriana, das medidas protetivas, né, que são previstas na Lei Maria da Penha, inclusive recentemente, não é tão recente, mas o descumprimento da medida protetiva se tornou um crime específico. Queria que você falasse um pouquinho aí. De repente tem pessoas que irão nos assistir, que às vezes tem um familiar, alguém, um vizinho que precisa de uma orientação, e o momento é esse. Você pode falar, por favor? Então, quando a mulher chega na delegacia, ela é acolhida, conta o que está acontecendo com ela, a gente faz um registro de ocorrência. É importante que se diga que, nesse momento, também tem um documento de extrema importância. A mulher não é obrigada a preencher, caso ela não queira, mas eu peço encarecidamente que preencha, que é o formulário de risco. Com esse formulário de risco, às vezes o camarada não tem uma vida pregressa na polícia, mas a gente vê ali que ele é alcoólico, a gente vê ali que ele é violento, a gente vê que muitas vezes ele foi o agressor e ela, por medo ou por entender que aquele relacionamento ia perdurar. Então, aquilo para a gente é um raio-x muito importante do histórico daquela mulher. E, independente disso, a gente oferece as medidas protetivas de urgência, que eu quero deixar claro que não é o delegado quem defere essas medidas, porque existe essa confusão. Muitas vezes a mulher sai da delegacia achando que ela já está protegida. Não é assim que funciona. A gente faz esse encaminhamento em 48 horas para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, então, as defere ou não. E essa medida só vai valer a partir do momento que o agressor, o suposto autor do fato, que é tecnicamente como a gente chama, o oficial de justiça dê ciência àquele homem de que existe uma ordem judicial que pode ser de não aproximação, de afastamento do lar. A gente apresenta esse rol para a mulher naquele momento e ela marca ali onde ela quer, as coisas que ela precisa. E agora, uma ressalva aqui que é extremamente importante. Esse prazo de 48 horas ele foi muito encurtado em razão do processo eletrônico. Então, no momento que eu tenho aquela demanda ali, se eu estou disponibilizada a despachar e eu tenho uma substituta quando eu não estou lá, ela está ali atenta, a gente já encaminha quase que imediatamente, assim, não vou dizer imediatamente porque a demanda ali é muito grande, mas assim, em muito menos de 48 horas a gente faz o encaminhamento para o juizado. A juíza recebendo aquele rol, ela também já vai deferir ali as medidas que são necessárias, já determinar que o oficial de justiça intime aquele homem. Eu tenho, por praxe, a mulher fez o registro de ocorrência, já sai imediatamente o mandado de intimação do homem agressor. Isso agiliza o trabalho e muitas vezes eu destaco o pessoal, o RAS, né? Para quem não sabe, é como se fosse uma hora extra que o policial faz na delegacia, para só trabalhar essas oitivas. Principalmente nos fins de semana, que a delegacia é mais tranquila, então fica o plantão lá atendendo as mulheres que nos procuram e o pessoal de RAS fazendo as oitivas desses agressores ou de testemunhas, do que for necessário. Quanto ao descumprimento, o doutor Antônio Ricardo sabe, e quem é operador do direito sabe, que a prisão no Brasil é medida excepcionalíssima. As pessoas acham que não, mas é medida excepcionalíssima. E o legislador excepcionou essa regra, colocando o descumprimento de medida protetiva como sendo uma das formas da gente representar pela prisão preventiva daquele agressor. No entanto, eu também vou pedir encarecidamente às mulheres, quando chegarem lá, porque ele descumpriu a medida, tinha uma medida em vigor, ele tinha ciência, ele se aproximou de mim. Claro que a palavra da mulher, num contexto de violência doméstica, tem extrema importância porque acontece no recesso do lar. Muitas vezes é só um casal. Mas procura ver se tem uma testemunha, se for em via pública, vê direitinho o local onde é, porque aí eu peço as imagens daquela via pública. Se puder gravar,
Se fez por telefone, quando o juiz fala não comunicação, é não comunicação mesmo, por e-mail, WhatsApp, o que for. Então, printa a tela, guarda aquela tela e me leva, porque eu só consigo fazer uma representação exitosa, onde o juiz me concede aquela prisão, se além da palavra da mulher eu tivesse um mínimo, não precisa muita coisa, é um mínimo. Então eu peço, porque muitas vão assim, descumpriu a medida, posteriormente eu trago provas e não volta. E aí eu não tenho como desdobrar aquela situação. É importante aí, esses casos de violência doméstica, mas crime em geral, que a pessoa que tem interesse ali naquela investigação, ela guarde as evidências, que são as provas, é exatamente o que você está falando. Então, para você tomar uma atitude, você precisa de ter evidências, porque senão aquela medida inicial, aquela medida protetiva, eventualmente deferida pelo juiz, que foi encaminhada pela delegacia de polícia, como, por exemplo, não se aproximar da mulher, ela acaba se tornando ineficaz, porque não tem evidências para que comprove realmente que houve a violência e aquela pessoa, aquela mulher está necessitando realmente de uma medida protetiva de urgência. Como a própria lei fala, é de urgência. Então, se não for urgente, ela pode sofrer um mal maior. Não é isso? Uhum. Isso é muito importante. Essa questão de me trazer um mínimo de elementos, além da sua palavra, que eu quero voltar a ressaltar aqui. A palavra da mulher na violência doméstica é de suma importância, porque os crimes dessa natureza ocorrem no recesso do lar. Então, dificilmente vai ter um indício, né? A gente vai ouvir as testemunhas indiretas. O que são testemunhas indiretas? Por exemplo, e outra coisa, aprendam que em briga de marido e mulher deve se meter a colher sim. Você tem como falar um pouco mais sobre isso? Inclusive, existe uma lei, né, que nos condomínios é importante que o vizinho que presenciar alguma violência doméstica, ele pode fazer essa comunicação, pode acionar as forças policiais. E como você até colocou muito claramente, é para meter a colher mesmo, não é isso? Você pode falar um pouco sobre isso? Metendo a colher, a gente tem o chamado ciclo da violência, que às vezes a mulher fica por décadas ali naquela situação, aí vem aqueles comentários do tipo, sem vergonha, gosta de apanhar, e o cara maltrata ela pra caramba. Ela, não, gente, isso a gente estuda, é o chamado ciclo da violência. Você tem um relacionamento com a pessoa, existe um clima de tensão, aquele homem começa a humilhar aquela mulher, diminuir a autoestima dela, aquilo progride para uma eclosão, empurrão, às vezes agressão física. Quando ela decide sair daquele ciclo, ele promete que vai melhorar, ele promete que tudo vai mudar. E, de fato, ele aparentemente muda. Só que não se iluda, aquilo começa tudo outra vez. Às vezes a mulher não sai porque tem filhos, fica pensando nos filhos. Às vezes é dependente psicologicamente, economicamente dele. Às vezes é por uma questão financeira. Cada mulher vai saber da sua vida. Agora, o que a gente não pode fazer é pré-julgar. Julgar.